Olá, estamos de volta para trabalhar com mais uma obra indicada como leitura obrigatória dos vestibulares. Mais uma obra não, a obra. Simplesmente hoje nós vamos falar sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas, um dos maiores clássicos da nossa literatura. A obra que marca o início oficial do realismo no Brasil. E a obra que marca a passagem do Machado de Assis romântico para o Machado de Assis realista. Machado de Assis, aliás, é considerado quase que unanimemente o maior escritor brasileiro de todos os tempos. Contrariando inclusive a lógica, Machado tinha tudo para não dar certo. Era mulato numa época em que a discriminação era muito forte, ainda era na época da escravidão. Pobre, era filho de uma lavadeira e de um pintor de parede, portanto não tinha acesso a boas escolas. Era epilético e, apesar de tudo isso, tornou-se o maior escritor brasileiro com a sua obra reconhecida ainda em vida e um dos intelectuais mais respeitados e admirados da sua época. Hoje o Machado é também o escritor brasileiro mais respeitado lá fora, no exterior. Quando eu falo respeitado lá fora, obviamente que eu estou me referindo aos meios acadêmicos, né? Se nós pensarmos em termos de prestígio popular, de conhecimento popular, o nosso querido Paul Rabbit, também conhecido como Paulo Coelho, é insuperável. Mas nos meios acadêmicos, o Machado de Assis é o escritor brasileiro mais estudado, mais valorizado no exterior, a ponto de os ingleses o compararem a Shakespeare. Shakespeare, para os ingleses, é praticamente um deus. Então, só o fato deles fazerem essa comparação do Machado de Assis com Shakespeare já dá uma dimensão do quanto eles valorizam este autor brasileiro. Agora, o Machado não foi sempre respeitado. Na sua época, por exemplo, ele sofria muitas críticas. E muitas vezes essas críticas advinham de uma incompreensão da sua obra. Por exemplo, criticava-se no Machado que ele não era nacionalista, porque o Machado vem logo depois, pelo menos a fase realista dele, vem logo depois do romantismo. E o romantismo, vocês sabem, era uma literatura muito voltada para os aspectos nacionalistas, a exaltação da nossa pátria, da nossa natureza, da nossa beleza natural, das nossas coisas exóticas, como o índio e tal. E a obra do Machado, obviamente, não faz isso. Então, na época, cobrava-se isso dele, dizia-se que ele não era nacionalista. Na verdade, gente, esse tipo de cobrança advém de uma incompreensão da amplitude da sua obra. Esse lado nacionalista dos românticos é, na verdade, uma coisa que delimita a obra a uma situação mais nacional. É difícil imaginar um japonês, um russo, lendo Iracema. Faltará a eles esse elemento local, esse conhecimento da história brasileira, das características próprias do Brasil, para compreender profundamente o sentido de Iracema. Já a obra do Machado, não. A obra do Machado é uma obra universal. A obra dele tem sentido em qualquer parte do mundo. Por quê? Porque é uma obra que trata dos elementos mais profundos da alma humana, dos dramas mais profundos da alma humana. Os ciúmes, a insegurança, o medo, a arrogância, a prepotência, e isso tem sentido em qualquer parte do mundo, independente do ambiente em que a história está contextualizada. Então, o Machado, na verdade, inaugura uma fase da literatura brasileira que é universal. Depois dele, nós vamos ter também grandes escritores com essas características, né? Como Graciliano Ramos, Guimarães Rosa e tal. Mas o Machado pode ser considerado um marco divisório. Com o Machado, nós passamos a produzir uma literatura que tem um sentido muito mais universal aí. Uma outra crítica que se faz ao Machado, também por incompreensão da sua obra, é que ele nunca teria se colocado de uma forma mais crítica, mais incisiva contra a sociedade da época. Chega-se a acusá-lo, inclusive, de hipocrisia, de se unir a essa elite social da qual ele dependia para ter a sua obra reconhecida, para ter o seu talento reconhecido. Na verdade, gente, isso também é um desconhecimento da obra do Machado. É claro que o Machado nunca entrou em polêmica direta contra essa elite da qual ele realmente dependia, não só para ter o seu emprego, seus cargos públicos,
como para ter o reconhecimento da sua obra. Mas dizer que ele nunca criticou, que ele nunca denunciou a hipocrisia, a falsidade, a corrupção, a arrogância e a prepotência dessa elite é ingenuidade, é desconhecimento da sua obra. O Machado apenas optou por fazer uma crítica mais inteligente, mais sutil, na base da ironia, sem entrar no confronto direto com essa elite, como fizeram outros escritores e por isso mesmo não tiveram reconhecimento da sua obra. O exemplo mais típico disso é o nosso Lima Barreto. O Lima Barreto optou por uma literatura panfletária, de denúncia direta dessa elite, e o resultado disso foi que essa elite o isolou. Ele acabou morrendo na miséria e a sua obra só foi reconhecida póstumamente. Não é o caso do Machado. O Machado faz uma crítica velada. Ele coloca como narradores das suas obras, das suas principais obras, incluindo aí o Memórias Póstumas, um personagem que é membro dessa elite, como é o caso do Brás Cubas, como é o caso do Bentinho, do Quincas Borba e tantos outros aí. E esse personagem narrador que representa essa elite mostra-se constantemente incompetente. Uma pessoa arrogante, uma pessoa presunçosa, mas extremamente incompetente. Ociosa, né? Membro de uma elite proprietária que não trabalha, que não precisa trabalhar, porque tem uma situação privilegiada, então não produz nada e, ao mesmo tempo, não contribui em praticamente nada para o país. Ao fazer isso, ao mostrar esse tipo de personagem, ele não deixa de estar fazendo a denúncia e a crítica a essa sociedade, a essa elite social. Só que o faz sem se comprometer. Quando você tem um narrador em terceira pessoa, é mais comum você atribuir as ideias do livro ao autor. Quando você tem um narrador em primeira pessoa, isso acaba disfarçando a posição do autor. E a crítica, nesse caso, advém exatamente de uma observação externa que deve ser feita pelo leitor em cima do comportamento desses personagens. Aí fica explicitada, então, toda essa incompetência, toda essa arrogância, essa prepotência, essa ociosidade de uma burguesia, de uma elite que não produz, que não trabalha, uma elite proprietária totalmente improdutiva. Então, a crítica está sim presente na obra dele, mas não naquele confronto direto. Trata-se de uma crítica sutil, uma crítica inteligente, uma crítica que fica implícita nas histórias que ele criou, nos personagens que ele criou aí. Então, novamente, nós temos uma crítica aí que acaba sendo o resultado de uma incompreensão da sua obra no seu contexto, na sua totalidade. O Machado começou a escrever ainda bastante jovem, então as primeiras obras dele são consideradas ainda românticas, ou no máximo pré-realistas. E são obras, gente, de ótima qualidade. Os livros românticos dele, Helena, Yaya Garcia, Mão e a Luva, Ressurreição e tantos outros, estão na média dos melhores livros do romantismo. Só que o salto de qualidade, o amadurecimento da obra dele, que aparece a partir do Memórias Póstumas e que inicia a fase que a crítica chama de realista, ou fase madura da sua literatura, é tão superior em termos de qualidade que simplesmente ignora-se a parte romântica. Praticamente não se fala da parte romântica dele. A análise acaba recaindo toda na fase realista, onde nós encontramos alguns dos melhores romances da nossa literatura, como Memórias Póstumas, o Quincas Borba, o Dom Casmurro, além de centenas de contos. Machado escreveu muitos contos, que estão contidos em diversos livros. Os principais deles são Papéis Avulsos e Várias Histórias. Este autor, pela sua relevância, pela qualidade da sua obra, é um dos autores mais frequentemente cobrado nos vestibulares. Dificilmente você tem uma lista de vestibular que não contenha uma obra do Machado de Assis. Atualmente nós temos aqui o Memórias Póstumas. E é esse livro que nós vamos analisar, começando pela análise do estilo do Machado de Assis, que é tão importante, tão relevante para os vestibulares, quanto o enredo das suas obras. Então,
Eu volto daqui a pouco para nós falarmos sobre o estilo do Machado de Assis. Até já! Muito bem, estamos de volta para falar sobre o estilo machadiano, um estilo muito característico do Machado de Assis. Quando nós falamos de estilo, nós estamos falando de características que são comuns a todas as obras dele. Claro que nós vamos sempre direcionar para encontrar ou demonstrar essas características, exemplificar com o Memórias Póstumas, mas são características que servem para toda a fase realista dele. E aqui tem um detalhe, gente. O estilo do Machado é tão importante que muitas vezes os vestibulares não cobram o enredo, a história em si, mas as características de estilos que estão presentes nessas histórias. E é um perigo, porque a maioria dos alunos, quando está se preparando para uma prova, lendo um livro, eles estão preocupados quase que exclusivamente com o enredo, com a história, com os personagens, o narrador, né, o ambiente onde acontece a história, enfim, e prestam pouca atenção às características de estilo, tanto de época quanto de autor. No caso do Machado, o estilo é preponderante, a história está muito atrelada ao jeito dele narrar, às características que ele tem da narrativa. Portanto, elas são extremamente importantes e constantemente cobradas nos vestibulares. Então vamos tentar demonstrar isso com exemplos do Memórias Póstumas de Brás Cubas aí. Primeira característica de estilo que eu queria chamar a atenção de vocês, que é talvez a mais importante, a mais conhecida, a mais badalada do estilo machadiano, é a digressão, a narrativa digressiva. Claro que isso não é uma exclusividade do Machado de Assis, você encontra isso em outros autores, mas no Machado isso é extremamente marcante. O que é narrativa digressiva? O que é uma digressão? A gente considera uma digressão toda e qualquer interrupção ou desvio da linha central da narrativa. Toda vez que a narrativa, da história, das ações, é interrompida por qualquer motivo, seja para fazer um comentário filosófico, seja para fazer um comentário metalinguístico sobre o próprio texto, para conversar com o leitor, para contar uma historinha paralela, qualquer tipo de interrupção a gente pode considerar como uma digressão. Em alguns autores, como é o caso do Machado, essas interrupções são extremamente frequentes, principalmente para fazer aqueles comentários filosóficos, analisando a alma humana, o comportamento da sociedade de uma forma geral. Então, essas digressões acabam fazendo com que a narrativa flua de forma muito lenta, muito truncada. Isso acaba frustrando muitos leitores que estão acostumados com aquela narrativa linear, numa sequência de ações e aventuras encadeadas que vai prendendo o fôlego do leitor aí. Aqui não, é preciso ter paciência, mas essas digressões, gente, elas são extremamente importantes. Aparentemente, em alguns momentos, elas não têm ligação, não têm relação com o enredo. Mas se você ler com mais atenção, você vai ver que elas têm, sim, e muita relação. Eu ouso dizer que o que dá sabor para a leitura do Machado de Assis são exatamente essas digressões. E elas são a maior parte do livro. Se você tira todas as digressões, você reduz os livros dele a 1/3 do seu tamanho, se ficar só na ação, na aventura ali. Só que também você praticamente mata o livro. É como pegar um bolo e tirar o recheio. O recheio que dá sabor à narrativa machadiana são as digressões. Dá uma olhada num exemplo retirado aqui do Memórias Póstumas de Brás Cubas. Começo a arrepender-me deste livro. O livro é enfadonho, cheira a sepulcro, traz certa contração cadavérica. Vício grave e, aliás, ínfimo, porque o maior defeito desse livro és tu, leitor. Tu tens pressa de envelhecer e o livro anda devagar. Tu amas a narração direta e nutrida, o estilo regular, efluente, e este livro e o meu estilo são como os ébrios. Guinam à direita e à esquerda, andam e param, resmungam, urram, gargalham, ameaçam o céu, escorregam e caem. Essa digressão é famosíssima,
Porque é uma digressão que contém outras características do estilo dele também, como, por exemplo, a metalinguagem. Tá? A metalinguagem é uma forma de digressão, quando você interrompe o livro para fazer um comentário sobre a própria linguagem. Tem o diálogo com o leitor também. Mas, principalmente, esse capítulo é célebre por essa metalinguagem em que ele compara, no caso aqui, o Brás Cubas, o narrador, compara o seu estilo de narrar com o estilo dos ébrios, dos bêbados. E aí você tem uma referência a esse processo digressivo. O bêbado nunca anda em linha reta, numa projeção linear. Normalmente ele vai em zigue-zague. Ele avança 3 passos para frente, 3 passos para trás, avança, retrocede. Lembra muito o estilo de narrar do Machado de Assis em todas as obras dele, não apenas nessa. Então, embora seja um comentário feito pelo Brás Cubas, que é o narrador, que é quem está escrevendo o livro após morto, daí a expressão Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, embora seja um comentário do Brás Cubas sobre o seu estilo, na verdade, representa uma metáfora, uma comparação que serve para todo o estilo do Machado de Assis. O estilo do Machado de Assis é como esse andar dos ébrios, né? Sem linearidade, sem progressão cronológica, com avanços e retrocessos seguidos, com desvios da linha principal da narrativa, que é o que a gente conhece como digressão. Este capítulo você tem que ficar bem atento, já caiu várias vezes no vestibular aí. Outras características do estilo dele que merecem um comentário mais aprofundado aí. O humor e o pessimismo. Esses dois, gente, eles parecem contraditórios. Aliás, muita gente me questiona quando eu falo que o Machado de Assis tem uma visão nihilista, que significa negativa, pessimista da vida. Eles falam assim, não, professor, eu até concordo que as obras do realismo e naturalismo normalmente têm essa visão pessimista, negativa e tal, mas no Machado não, é uma obra alegre, divertida, bem-humorada, sarcástica, debochada, irônica. E aí é que está o problema. Muitas vezes, esse humor, esse sarcasmo, essa ironia, acabam disfarçando o pessimismo que está presente, sim, na sua visão de mundo. Então tem que tomar bastante cuidado com isso, porque um acaba, muitas vezes, anulando ou pelo menos disfarçando o outro, tá? O humor do Machado de Assis é um humor baseado numa ironia fina. Não é aquele humor escrachado, aquele humor pastelão. É aquele humor que muitas vezes fica subentendido, que você precisa estar atento para perceber essa ironia, esse deboche, esse sarcasmo. Muitas vezes em cima do próprio leitor, principalmente quando ele se dirige ao leitor como se fosse um leitor romântico, um leitor acostumado com as narrativas românticas aí. E o pessimismo dele é fruto desse realismo psicológico, esse realismo que procura analisar com profundidade as contradições da alma humana, das contradições do indivíduo consigo mesmo e com as pessoas com quem ele convive. Nós temos aqui também 2 exemplos do humor e do pessimismo retirados do Memórias Póstumas. Observem só. Primeiro, o humor. Olha só. Assim eu, Brás Cubas, descobri uma lei sublime, a lei da equivalência das janelas. E estabeleci que o modo de compensar uma janela fechada é abrir outra, a fim de que a moral possa arejar continuamente a consciência. Gente, para você entender o humor, a ironia, o sarcasmo, você tem que entender o que ele quer dizer com lei da equivalência ou compensação das janelas. Às vezes ele usa a expressão compensação das janelas. Lá pelo meio do livro, ele diz que está sentindo um peso na consciência por estar se envolvendo amorosamente com a Virgília, que agora está casada com o Lobo Neves. E quando ele sai da casa para arejar a sua consciência, aparece uma senhora que o felicita, né, que o parabeniza por uma atitude que ele tinha tomado no dia anterior, que ele tinha encontrado uma moeda de ouro na rua
e fez questão de ir ao jornal, de colocar uma nota procurando o dono, uma atitude bastante louvável. Claro que ele tinha pretensões políticas e tem todo um interesse por trás disso, mas isso não veio ao caso. O fato é que, quando ele recebe os elogios dessa senhora, ele percebe que aquele peso na consciência pelo mal que ele estava fazendo anteriormente, ou seja, por estar se envolvendo com a Virgília, né, num caso de adultério, desaparece. E aí ele diz que acabou de descobrir a lei da equivalência da janela, que é basicamente o seguinte, ó. Quando você faz alguma coisa errada, moralmente, socialmente, fecha-se uma janela na sua consciência. E aí a sua consciência vai ficando escura, negra, pesada. Mas quando você faz uma coisa boa, uma coisa positiva, abre-se uma janela na sua consciência. E ali entra a luz que ilumina essa consciência. Então ele chega à conclusão que o ser humano, porque isso acaba sendo estendido a toda a humanidade, tem essa tendência de usar essa lei da equivalência das janelas, da compensação das janelas. Ou seja, é muito mais fácil você compensar um mal do que corrigir um mal. Então há uma tendência no ser humano, quando ele fez alguma coisa errada e fecha-se uma janela e a sua consciência começa a ficar pesada, escura, de fazer alguma coisa boa para compensar isso. Claro que normalmente o fato errado não tem o mesmo peso do fato correto, mas isso não importa. Cada atitude errada fecha uma janela, mas cada atitude certa, independente da proporção dessa atitude, abre uma janela. E aí a luz que entra pela janela aberta compensa a luz que deixou de entrar pela janela fechada. Se você parar um pouquinho e começar a pensar no seu comportamento, nas suas atitudes, você vai ver que isso é extremamente verdadeiro. É muito mais fácil, é muito mais cômodo, né? Compensar um erro do que corrigir um erro. Então nós temos naturalmente essa tendência, às vezes até de forma inconsciente. Isso é próprio daqueles comentários filosóficos que recheiam todo o livro, da análise filosófica que ele faz a todo momento. E não deixa de ser, ao mesmo tempo, uma visão bem-humorada, né, dessa atitude humana, mas em cima de uma visão pessimista da natureza humana. O ser humano tem essa tendência a compensar os seus erros em vez de corrigi-los. E aqui nós temos ainda um exemplo onde aparece de maneira mais acentuada o seu pessimismo. Esse segundo fragmento vai falar sobre o Prudêncio. O Prudêncio era um escravo da família que, quando o Brás Cubas era criança, o Prudêncio também era uma criança, lhe foi dado para que ele se divertisse, para que ele brincasse. Então ele montava nesse escravinho, que era o Prudêncio, fazendo de cavalinho. Espancava ou colocava ali freios e tal. E quando o menino lá, o Prudêncio, o escravo, reclamava, ele dizia: cala a boca, besta. Alguns anos depois, quando o Prudêncio já era adulto, o pai do Brás Cubas resolveu libertar os seus escravos. Então o Prudêncio tornou-se um homem livre, mas numa época em que havia ainda a escravidão. O Prudêncio começou a trabalhar, né? Montou um negócio, uma venda de frutas, uma banca de frutas, e comprou um escravo para ele. Um dia o Brás Cubas estava andando pela rua e encontrou um negro açoitando outro negro. E aí ele percebeu que esse negro que açoitava o outro negro era o seu antigo escravo Prudêncio. E aí ele diz isso aqui, ó. Era um modo que o Prudêncio tinha de se desfazer das pancadas recebidas, transmitindo-as a outro. Eu, em criança, montava ou punha-lhe um freio na boca e desancava-o sem compaixão. Ele gemia e sofria. Agora, porém, que era livre, comprou um escravo e ia-lhe pagando com alto juro as quantias que de mim recebera. Olha a ironia. Ia-lhe pagando com alto juro as quantias que de mim recebera. Com uma boa dose de humor, ele expõe uma realidade extremamente pessimista da natureza humana. Fosse isso uma obra romântica, e certamente nós teríamos aqui um Prudêncio lutando
lutando pela liberdade dos escravos, lutando contra a injustiça que ele mesmo havia sofrido. Mas não é uma obra romântica, é uma obra realista. E o pessimismo prevalece aqui. O Prudêncio, ao invés de ter aprendido a se tornar um homem bom com as pancadas, com os sofrimentos que passou, guardou isso, acumulou isso como mágoa, como revolta, e não podendo devolver isso ao seu antigo dono, resolve, como diz o narrador, transmitir isso à frente num outro escravo que ele compra. É ou não é uma visão extremamente negativa, nihilista da natureza humana, do comportamento humano, mas com humor, com uma boa dose de humor. Então, o que eu quero que vocês entendam, é muito comum os alunos falarem assim, não, pessimismo é o que a gente vê em obras tipicamente naturalistas, como o Cortiço, como o Primo Basílio, o Crime do Padre Amaro e tal. Lá realmente fica explícito, né, que o ser humano é egoísta, é maldoso, não tem solução, não tem nada de bom neles e tal. E na obra do Machado, eles têm dificuldade de perceber isso, por causa disso que eu acabei de explicar. Esse pessimismo vem disfarçado, vem amenizado por essa dose de humor. Então, um anda ao lado do outro. E isso é uma das grandiosidades do texto machadiano. Mas você tem que ficar atento, você tem que conseguir perceber as duas coisas. O humor, né, sarcástico, debochado, irônico, junto com a análise pessimista da natureza do comportamento humano. E essas são talvez não são as únicas, obviamente, mas são as principais características do estilo machadiano que a gente pode destacar bem no Memórias Póstumas de Brás Cubas. Na próxima aula, nós vamos começar uma análise mais específica das características do Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, até a próxima aula. Muito bem. Nessa terceira aula, nós vamos falar um pouco sobre as características mais específicas aí do Memórias Póstumas de Brás Cubas. Essa obra foi lançada em 1881, como eu falei no início, ela é o marco inicial do realismo no Brasil e é também o marco dessa transição do estilo romântico, da obra romântica do Machado, para a obra realista. Aqui nós temos algumas características que a gente tem que comentar, né, da obra como um todo. Quanto à estrutura, gente, nós temos aqui uma narrativa totalmente fragmentada. Isso é uma característica do Machado como um todo, de toda a sua obra, não é exclusiva disso aqui. A narrativa dele é sempre fragmentada, portanto, mesmo uma questão que seja específica de leitura pode se tornar complicada quando se trata de Machado de Assis, quando se trata da obra do Machado de Assis. Além de ser fragmentada, e por que ela é fragmentada? Porque a todo momento ela fica sendo interrompida pelas digressões, pelos comentários filosóficos, pelos comentários metalinguísticos, né? As histórias paralelas que ele vai contando ali. Além dela ter essa fragmentação, ela também não tem linearidade, não segue uma linha cronológica. Essa narrativa, por exemplo, começa pela morte, porque a história como um todo apresenta um narrador que está morto, que é o Brás Cubas, por isso Memórias Póstumas de Brás Cubas, que resolve, para passar a eternidade, né, os dias lá, o tempo da eternidade, escrever um livro. Tá? Daí, Memórias Póstumas. E ele resolve começar, inclusive comenta isso, né, de uma maneira original, pela própria morte. Então ele começa narrando a morte, o delírio, os últimos dias da vida dele, para depois voltar para narrar a vida dele. Começando pelo nascimento, pela infância, vai pegando alguns episódios da vida dele, mas não faz isso de maneira cronológica. Às vezes ele está narrando ainda os episódios da infância, ele já antecipa um episódio da fase adulta. Às vezes ele já está na fase adulta, ele lembra de um episódio da infância, ele volta para narrar esse episódio. O resultado, gente, é que quando você termina de ler o livro, você fica meio perdido. Você começa, não, mas acabou? Aí você tem que trabalhar essa história. Você tem que parar, pensar e tentar organizar os fatos que você leu, as histórias que você leu, numa sequência cronológica, amarrando esses fatos. Então,
tem que tomar cuidado também com o enredo. Além disso, gente, o livro traz várias inovações modernistas. O Machado, em vários aspectos, antecipa o modernismo. Uma delas são os capítulos curtos. Dificilmente você tem um capítulo com mais de uma página. Às vezes tem capítulo que é uma linha só. Um comentário, por exemplo, sobre o capítulo anterior, ou muito me engano, eu acabo de escrever um capítulo inútil. Então, um capítulo sobre o próximo capítulo, quando ele diz assim, caro leitor amigo, se você não está entendendo essa minha linha de análise filosófica, pula o próximo capítulo, não vai fazer falta nenhuma. E aí o leitor fica feliz, sem perceber que ele está sendo irônico. É óbvio que se você não está entendendo pular o capítulo, não vai fazer falta nenhuma. Certo? É isso que muitas vezes eu falo da ironia sutil do Machado, que às vezes nem é percebida pelo leitor. Então os capítulos são sempre muito curtos. Isso quebra com a dificuldade da digressão, porque a digressão normalmente ela é irritante para o leitor, principalmente o leitor acostumado com a narrativa linear, sequencial, de ação, de aventura e tal. Então a digressão ela torna a leitura lenta, enfadonha, pesada e tal. E o Machado consegue quebrar isso com os capítulos curtos. Dá uma sensação de agilidade, de que a coisa está andando rápido. Você está lendo lá, nossa, já estou no capítulo 20, está na página 2, 3 ainda. Mas dá essa sensação de agilidade aí. E algumas inovações gráficas extremamente modernas, que nós vamos ver depois com os modernistas, Mário, Oswald, Bandeira e tal. Por exemplo, um capítulo em branco. Tem um capítulo lá, ele queria ser ministro de Estado e não conseguiu. Aí ele coloca o título assim, de como não fui ministro de Estado. E segue um capítulo em branco. Parece óbvio, né? Se não foi ministro, não tem o que escrever. Capítulos em pontinhos. Tem um capítulo que ele está namorando a Virgília naquela casinha que ele alugou. E aí ele coloca assim, o eterno diálogo de Adão e Eva. Aí ele coloca, Virgília, pontinhos, interrogação. Brás Cubas, pontinho, exclamação. E assim segue todo o capítulo. Como que chamando o leitor para imaginar aquele diálogo, que é um diálogo comum de namorados e tal. Essas inovações gráficas, gente, não eram comuns na época. Tá? É a antecipação de uma modernidade. E tudo isso acaba integrando esse processo narrativo dele, que é extremamente dinâmico, que torna a narrativa dele, apesar de digressiva, bastante dinâmica aí. Outro aspecto que nós temos que observar é o espaço onde ocorre a história. E dizer o seguinte, ó, o espaço aqui é praticamente irrelevante. Porque, como a gente vai ver, é uma narrativa basicamente psicológica, né, de análise psicológica. Então, o espaço é irrelevante, é secundário. É uma obra onde o espaço não tem influência, não tem preponderância sobre a narrativa como um todo. A história se passa no Rio de Janeiro, nós temos, na segunda metade do século XIX, nós temos algumas referências a ruas, né, a prédios do Rio de Janeiro daquela época, mas não tem aquela preocupação descritiva que normalmente aparecem nas obras do estilo realista naturalista, porque é algo secundário, é algo que não é importante para o desenrolar da história ali. O gênero seria romance memorialista. Todo romance que é contado, né, por alguém a partir das suas memórias é chamado de romance memorialista. Como aqui nós temos o Brás Cubas contando as suas memórias, então o gênero é romance memorialista. O estilo é o realismo psicológico. Você sabe, dentro do período realista, nós temos os romances psicológicos e os romances sociais. O romance social é aquele que procura analisar o comportamento dos indivíduos dentro da sociedade, suas ações e reações a partir de uma realidade social. Normalmente são as obras que nós classificamos como naturalistas, realismo naturalista. E o outro tipo de romance é aquele que foca mais a análise do indivíduo, nas suas contradições internas. E aí nós dizemos que é um romance psicológico. É o caso do Memórias Póstumas de Brás Cubas. É claro que no Memórias você também tem algumas características de análise social, né? Da realidade, por exemplo, da Dona Plácia, do Prudêncio, do Cotrim, mas isso não é o mais importante. Você sabe que realismo e naturalismo andam sempre juntos, tá? Sempre você vai ter os dois. Você tem que observar aquilo que predomina. Então, quando predomina essa análise psicológica, é o realismo. Quando predomina a análise social, é o naturalismo. Nesse caso, predomina a análise psicológica aí.
Quanto à temática, gente, nós podemos destacar 3 temas aí que têm maior relevância dentro da obra. O principal deles é, sem dúvida nenhuma, a análise psicológica da alma humana. Através daquelas digressões, como por exemplo a lei da equivalência das janelas, o narrador vai fazendo uma análise bem humorada da alma humana, do comportamento humano aí. Também temos aí uma análise da estrutura social do século XIX, dos anos 800, da segunda metade do século XIX. Tá? A situação da elite endinheirada, da presença ainda da escravidão, no final da escravidão aí. Então tem, durante o livro, uma análise nesse sentido também. Essa relação de dependência, né, do homem livre, porém pobre em relação aos ricos proprietários. Isso é uma característica muito forte nas obras do Machado de Assis e a gente percebe isso aí. O Brás Cubas representa essa elite proprietária da qual muita gente depende, da qual muita gente se aproxima com interesses ali. E temos também reflexões sobre a composição literária, a chamada metalinguagem. Isso é uma constante também nas obras machadianas. E nesse livro isso é especialmente explorado. Como naquele exemplo que eu mostrei para vocês, né, em que o Brás Cubas compara o seu estilo de narrar com o Andar dos Ébrios. Aquilo ali é um belo exemplo de metalinguagem, de comentar o próprio estilo de narrar. Agora eu queria chamar a atenção para uma outra coisa desse livro, o narrador. Esse livro tem um narrador em primeira pessoa, um narrador personagem. Esse narrador, como eu já falei para vocês, se mostra extremamente irônico, debochado, arrogante, prepotente pela posição social que ele ocupa e bastante pessimista, a ponto de chegar ao que a gente chama de nihilista, né? Aquela pessoa que descrede tudo, que tem uma visão extremamente pessimista do mundo. Mas o que eu queria chamar especial atenção é para o fato de que, por ele ser um narrador personagem, ele é também um narrador não confiável. Todo narrador personagem é consequentemente não confiável. No seguinte sentido, ninguém consegue falar de si mesmo de maneira totalmente imparcial. Haverá sempre uma versão subjetiva dos fatos quando se está narrando a sua própria história. Pensa comigo um pouquinho. Imagina que tem uma praça onde tem uma pessoa sentada num banco, lendo um livro, e na frente dele um casal de namorados brigando. E aí você tem 3 versões dessa briga. Você tem a versão do namorado, a versão da namorada e a versão de quem está de fora assistindo. Qual delas será mais confiável? Qual delas será mais verdadeira? É óbvio que de quem está de fora. Na versão do namorado, a culpa da briga é da namorada. Na versão da namorada, a culpa da briga é do namorado. Na versão de quem está de fora, os dois são culpados. Ele está isento, ele não está envolvido emocionalmente com aquele fato. Então o narrador externo sempre tem essa capacidade de ser mais imparcial, de ter uma maior isenção. O narrador em primeira pessoa, o narrador, personagem, protagonista, não tem isso. E no caso aqui, gente, eu falei para vocês, o Brás Cubas é um zero à esquerda. Tá? É um homem que se mostra incompetente em praticamente tudo que ele vai fazer na vida. Tudo que ele tenta fazer dá errado, ele não tem iniciativa, ele é facilmente enganado, manipulado por outras pessoas, pelas mulheres com quem ele se envolveu e tal. Agora, como é ele que está contando essa história, ele vai contar do seu jeito. E se você não estiver atento, se você não estiver fazendo uma leitura bastante atenta aos detalhes, você pode chegar ao final do livro com uma imagem bastante positiva, bastante heróica desse ilustre cidadão brasileiro que, na verdade, é um representante do que há de mais arrogante, de mais hipócrita, de mais incompetente das elites endinheiradas da época. Deixa eu te dar alguns exemplos para você entender do que eu estou falando. Você sabe que a gente vai falar sobre isso depois, mas a primeira grande paixão do Brás Cubas foi uma prostituta chamada Marcela, uma moça especializada em depenar jovens ricos aí. Ele teve um caso com ela, gastou muito dinheiro com ela, quando o pai descobriu, né, resolveu cortar isso, mandando ele para a Europa. E ele resumiu o caso dele com a Marcela com essa frase famosíssima: Marcela amou-me durante 15 meses e 11
contos de réis. É ele que está contando a história. Marcela me amou durante 15 meses, num total de 11 contos de réis. Ele não está mentindo. Mas pensa, se fosse alguém de fora contando essa história, jamais usaria a palavra amou. Alguém de fora diria assim: Marcela explorou Brás Cubas durante 15 meses, num total de 11 contos de réis. Você percebe como muda a situação? Então é isso que a gente chama de narrador não confiável. Ele procura dar a sua versão dos fatos, pelo menos amenizando as suas derrotas, né? As situações em que ele fez um papel não tão heróico como ele gostaria aí. Tá? Olha esses outros exemplos aqui, ó. Uma outra mulher que ele conheceu foi a Eugênia. E a Eugênia, que era filha de mãe solteira, de uma antiga amiga da mãe do Brás Cubas, ela era coxa, ela tinha uma deficiência na perna. Olha como ele se refere a Eugênia. A natureza é às vezes um imenso escárnio. Por que bonita se coxa? E por que coxa se bonita? Essa frase contém uma análise extremamente sarcástica, irônica e maldosa do narrador. Ele diz que a natureza parece um escárnio, uma piada, porque afinal de contas, se ela é bonita, ela não deveria ser coxa. Agora, se ela é coxa, ela não deveria ser bonita, para combinar. É ou não é de uma extrema maldade? Esse é o nosso narrador Brás Cubas. E ainda referindo-se a Eugênia, aí você vai ver a arrogância, a prepotência dele. Olha essa última frase aí, ó. E o terror de vir a amar deveras e desposá-la, uma mulher coxa. Imagina, eu, em Cubas, né, da família dos Cubas, casando com uma mulher coxa. Que ridículo para a sociedade. Observem aí a arrogância, a prepotência desse narrador. Então, gente, o segredo para uma boa leitura desse livro, dos livros do Machado de uma forma geral, mas especialmente esse, é observar com bastante cuidado o narrador. Ter sempre em mente que é ele que está contando a história, que ele está dando a versão dele para os fatos. E que geralmente não é exatamente como seria visto de fora, se fosse um narrador externo aí. Certinho? Bastante cuidado com isso. E uma última coisa que eu queria comentar ainda, antes de nós passarmos a falar dos personagens e do enredo, é sobre o humanitismo. Essa ideia do humanitismo é um drama para os leitores. É muito comum os alunos chegarem para mim e falar: professor, eu não entendi o humanitismo. E aí eu respondo: eu também não. Gente, eu nunca vi alguém se debruçar sobre o humanitismo e dar uma explicação lógica para isso. Nenhum estudioso do Machado se atreveu a fazer esse tipo de coisa, porque não é esse o objetivo. Se você parar, se você pegar aquele capítulo e ficar lendo e relendo várias vezes, você vai ver que é uma série de informações soltas lá, ditas de uma maneira meio irônica, meio debochada, meio sarcástica. E olha como ele mesmo define o humanitismo criado pelo amigo dele, pelo Quincas Borba. Ele diz assim, ó: o humanitismo é um sistema de filosofia destinado a arruinar todos os demais sistemas. Eu acho que isso aqui é o mais importante sobre o humanitismo. Na verdade, gente, vocês têm que saber que o Machado, apesar de ser um autor do realismo, ele, em vários aspectos, também foi um crítico do realismo, principalmente os excessos cientificistas do realismo-naturalismo. Aquela ideia defendida por muitos autores desse período de que era possível analisar o comportamento humano, a natureza humana, as emoções humanas, da mesma forma que você analisa um fenômeno químico, um fenômeno físico. O Machado jamais concordou com isso, porque realmente é um absurdo. Se você fizer uma experiência química com elementos químicos hoje, dá um resultado. Se você repetir essa experiência daqui a um mês, daqui a um ano, com os mesmos elementos, dá o mesmo resultado. Agora, se você fizer uma experiência com o ser humano hoje e repeti-la daqui a um mês, daqui a um ano, você terá resultados completamente diferentes. Porque o ser humano muda, ele se transforma, ele não é estático.
Então não dá para querer criar regras que vão explicar o comportamento, a natureza humana, da mesma forma que se explica os fenômenos naturais. O Machado sempre discordou disso. E durante a sua obra, muitas vezes, ele satiriza, ele debocha disso. O humanitismo é uma sátira ao excesso de cientificismo da época. É isso que você precisa saber. É uma sátira. Um sistema que é destinado a arruinar todos os demais sistemas já demonstra uma certa arrogância, né? Meio debochada, meio sarcástica. Aí você lembra que esse humanitismo foi criado pelo Quincas Borba. E o que se conclui do Quincas Borba no final do livro? O Quincas Borba é louco, ele vai parar num manicômio. Então nós temos aqui um sistema filosófico de base científica criado por um louco que pretende destruir todos os outros sistemas. É um deboche, é uma ironia em cima do excesso de cientificismo por parte do autor, por parte do Machado de Assis. A própria adesão sem questionamento do Brás Cubas ao humanitismo num primeiro momento, até ele descobrir, né, a loucura do amigo, já chega a ser uma sátira, um deboche em cima dessas pessoas, né, que aderiam muitas vezes a esses sistemas sem mesmo conhecê-los. Na sua essência, o humanitismo seria o próprio princípio da vida. Então, o humanitismo seria uma forma de justificar tudo o que acontece como sendo para a preservação da vida. Todos os fatos, todos os acontecimentos, por exemplo, ele justifica a guerra como sendo um princípio de humanitas. Na guerra ocorre aquele darwinismo social, aquela seleção natural onde os fracos perecem e os fortes sobrevivem. Então, está a serviço da preservação da vida, do fortalecimento da vida. Seria uma forma também de justificar o egoísmo, de justificar a inveja, porque tudo visa aprimorar e preservar a vida. Mas no fundo, eu volto a insistir, é um deboche, é uma sátira, é uma crítica ao excesso de cientificismo da época. Basicamente é isso que você precisa saber do humanitismo. Não tente entender profundamente a filosofia, porque não há muito o que entender. Tá? Como eu falei, é um jogo de ideias soltas lá dentro, sem uma lógica coerente que possa ser entendida numa análise mais profunda aí. Na próxima aula, nós estaremos falando sobre as personagens e o enredo desse livro aí. Então, te vejo daqui a pouco. Até mais! Nessa última aula, a gente vai falar um pouco sobre o enredo, sobre as personagens do Memórias Póstumas aí. O enredo desse livro, gente, é extremamente banal. Não há nada de interessante, de inusitado e tal. Seria uma história extremamente enfadonha se não estivesse recheada dos comentários, das análises, da ironia, do humor do narrador. Sabe? Uma historinha que conta a vida dele, começando pela morte. Claro que isso aí não é para ser levado a sério, né? Na verdade, aí nós temos novamente o Machado extrapolando o próprio realismo. Um defunto autor, como o próprio narrador Brás Cubas se define, é algo que extrapola o conceito de expressão da verdade que o realismo tanto defende. Então ele fala sobre alguns episódios da vida dele. Começa pela narrativa da morte, o delírio, a morte e tal. Depois narra alguns episódios da infância, alguns episódios da adolescência, da fase madura, os seus amores, os seus envolvimentos com as mulheres, mas nada extraordinário. Nada que desperte a curiosidade, a atenção do leitor. Volto a insistir, o que dá sabor, o recheio deste livro são as digressões, são os comentários metalinguísticos, são os comentários filosóficos recheados de humor aí. Quanto aos personagens, nós temos que analisar esses personagens a partir de sua relação com o protagonista, com o Brás Cubas, porque, como eu falei, é a visão dele que está sendo mostrada aí. Através da sua ótica é que nós conhecemos esses personagens. Então a gente pode separá-los assim, os personagens que são da família, as mulheres com quem ele se envolveu, os escravos e dependentes, né? As pessoas que trabalhavam para ele, que foram seus escravos, e os amigos. Na família, nós temos basicamente a irmã e o Cotrim, porque os pais aparecem muito pouco.
A mãe dele aparece em algumas cenas da infância, depois, quando ele volta da Europa, que ela morreu, ele vem para o enterro dela, fala do pai que tinha esse desejo de vê-lo brilhar na carreira política, de vê-lo deputado, de vê-lo ministro e tal, mas só isso. Já a irmã e o Cotrim, ele tem uma convivência maior, uma relação maior, inclusive algumas disputas bem sérias aí. Quando o pai morre, tem a divisão da herança. E naquela concepção machista que ele tinha, ele acha que tem direito a algumas coisas a mais que a irmã, que é mulher. Aí entra o conflito com o cunhado, com o Cotrim, que não aceita isso, que vão para a justiça, eles acabam brigando, ficam anos sem se falar ali. E ele aproveita essa mágoa gerada por essa disputa de herança para fazer algumas análises bem negativas, bem críticas do cunhado, né? Do seu caráter, do seu comportamento social, né? A maneira como ele trata os escravos com extrema violência e tal. Isso aí, um fragmento desse até já foi questão do Enem recentemente aí, tá? Mas sempre nessa concepção sob a ótica dele. Então você tem que perceber que há uma boa dose de vingança, de mágoa, quando ele faz esse retrato do cunhado aí. Não que ele esteja contando mentiras, mas ele acaba destacando elementos que acabam dando uma visão bastante negativa do cunhado. No final do livro, eles acabam fazendo as pazes. A irmã, preocupada que ele está solteirão, tenta arranjar uma noiva, provocar um casamento para ele, que acaba não dando certo também, a gente vai ver aí. Depois nós temos as mulheres com quem ele se envolveu. Como eu já falei, a primeira delas foi a Marcela, que era uma prostituta de luxo, né? Uma mocinha especializada em depenar jovens ricos. Quando ele a conheceu, por exemplo, ela era a namorada de um amigo dele. E a maneira mais objetiva que ele encontrou de conquistá-la foi mostrar para ela que ele era mais rico que o amigo. Então, é lógico que ele sabia com quem ele estava se envolvendo. E durante aqueles 15 meses que ele teve um relacionamento com ela o explorou constantemente, usando do poder de sedução feminina, pedindo joias, pedindo provas de amor e tal, e ele foi gastando a crédito, né, o dinheiro do pai. Até que o pai descobriu e o mandou para a Europa, separando-o da Marcela. Mas ele volta a reencontrar a Marcela já na fase adulta, quando ele retorna da Europa. Ele está indo encontrar com a Virgília e ele derruba o relógio dele, quebrando o vidro. Então ele entra num beco tentando achar uma relojoaria para trocar o vidro. Até que ele acha uma lojinha e entra tentando comprar o vidro para o relógio. Ali ele encontra uma mulher que no princípio ele não reconhece. Uma mulher bastante envelhecida e muito deformada por manchas que ela tem no rosto devido a uma doença chamada bexiga que ela tinha pego. Quando ele reconhece a Marcela, ele não deixa de demonstrar uma certa satisfação. Ao descrever a decadência da Marcela, a situação em que ela se encontra, que ela perdeu a sua beleza, né, a sua forma de sedução, de conseguir dinheiro, acabou se envolvendo com um homem velho, que era dono dessa loja, e agora ela sobrevive, né, desse negócio ali. A gente consegue perceber uma certa análise pessimista da natureza humana. É como se ele estivesse mostrando para o leitor que, apesar de tudo que a Marcela o explorou na juventude, na adolescência, ele continua bem, ele continua rico, com saúde, enquanto que ela está naquela situação, né? Vítima da doença, da pobreza e tal. A segunda mulher com quem ele se envolve é a Eugênia. A Eugênia é a seguinte, ele volta da Europa, porque ele vai para a Europa e obviamente que ele gosta de ficar lá, né? É ótimo ficar na Europa com uma bela mesada do pai. Então ele prolonga a sua estadia na Europa. Ele fica por lá, inventa novos cursos, né? Dizendo que ele está se aprimorando, não está fazendo nada, tá se divertindo lá. Porque ele sabe que ao voltar para o Brasil, ele vai ter que assumir compromissos, que o pai quer que ele entre nessa carreira política. Ele só volta quando a mãe está muito doente e ele precisa voltar, ele é obrigado a voltar. Depois da morte da mãe, o pai quer apresentá-lo para uma noiva, que é filha de um conselheiro, de uma pessoa importante da sociedade que vai alavancar a carreira política dele. Antes disso, porém, ele pede uns dias para descansar na Tijuca, numa casa que eles têm na Tijuca. E lá tem uma mulher que foi amiga da mãe dele na infância. Ele se acha no dever de visitar
essa senhora. E chegando lá, ele conhece a filha dessa senhora, uma moça de 16 anos chamada Eugênia, extremamente atraente e bonita. Quando ele vê a Eugênia, ele usa a expressão a flor da moita. Isso aqui já caiu muito nos vestibulares também. É de um sarcasmo, de uma ironia. Porque quando ele vê Eugênia, ele lembra de uma cena da infância, quando ele era criança e havia uma festa na casa dos pais, em que ele, andando pelo jardim, flagrou a mãe da Eugênia aos beijos com um homem casado atrás de uma moita. E, claro, né, fez um escândalo, saiu correndo, contou para todo mundo no baile o que ele havia presenciado e tal, então ficou um fato famoso. Muitos anos depois, ele encontra essa mulher com uma filha que não tem pai reconhecido. É óbvio que ele associa a situação presente com o passado. E aí a expressão a Eugênia é a flor da moita, o fruto da moita, associando que a Eugênia seria fruto daquele relacionamento adúltero com o Dr. Vilaça. É de uma extrema ironia. E aqui nós vamos ter aquela situação que eu falei para vocês. A princípio, ele não percebe que ela é coxa, né? Na primeira visita, na segunda visita e tal. A mãe da Eugênia tenta empurrar a filha para o Brás Cubas, seria um casamento vantajoso, né? Pede que ele volte a visitá-la no dia seguinte e tal. E aí, andando pelo jardim, ele comete uma tremenda gafe. Ele percebe que a Eugênia está mancando. E inadvertidamente, ele pergunta: o que foi, Eugênia? Você machucou o pezinho? Ela, olhando firme nos olhos dele, diz: não, eu sou coxa de nascença, você não tinha percebido? Isso já demonstra a força do caráter dessa menina, né? A maneira como ela se coloca, sem se sentir ali envergonhada ou menosprezada diante da situação. Mas aquilo para o Brás Cubas é um choque. À noite ele tem sonhos desposando a Eugênia e tal, e aí ele acelera a volta dele. Usa desculpa, né, que o pai o está chamando, aquela coisa toda, e volta para casa. Nesse meio tempo ele já havia conseguido um beijo da Eugênia, já tinha dado esperanças para ela e tal. E quando ele vai se despedir, ela é bem objetiva em dizer: não precisa arranjar desculpas. Você faz bem em fugir ao ridículo de se envolver com uma mulher coxa. Muitos anos depois, ao procurar uma amiga, essa dona Plácida, que estava passando por necessidade num cortiço, na entrada desse cortiço ele encontra uma mulher pedindo esmola, que ele não reconhece. Quando ele puxa uma moeda e vai dar esmola para essa mulher, a mulher recusa, tira a mão e recusa. E aí ele reconhece a Eugênia. Novamente, aquela visão pessimista, né? Aquele darwinismo social de que os fracos, mais cedo ou mais tarde, acabam perecendo. Fraco aqui, nessa sociedade capitalista, são justamente os pobres. A Eugênia tinha uma situação bastante fragilizada perante essa sociedade. Primeiro, era filha de mãe solteira. Isso já era uma dificuldade para arranjar um marido. A família não tinha dote, não tinha bens. E, além disso, ela era coxa. Quer dizer, o mais provável é que acontecesse exatamente isso. Com a morte da mãe, ela ficasse desamparada e acabasse em extrema miséria. Fosse uma obra romântica, apareceria um cavaleiro nobre, honrado, que não se importaria com o defeito da Eugênia, casaria e a faria feliz. Mas não é uma obra romântica, é uma obra realista. E o realismo muitas vezes se confunde com o pessimismo. Então, novamente, nós temos uma situação em que o Brás Cubas se sente feliz por ser rico, por ser membro dessa elite social que não está sujeita aos mesmos dramas, às mesmas tragédias que as pessoas mais humildes, como a Marcela, como a Eugênia, estão sujeitas aí. Aí, finalmente, ele vai conhecer a Virgília. A Virgília vai ser o grande amor da vida dele. Mas a história não foi romântica também. Quando ele conheceu a Virgília, eles não estavam ainda apaixonados, era um arranjo, né? Como eram muito comuns os arranjos de casamento na época. E a Virgília é uma mulher muito ambiciosa. Ela aceitou esse casamento porque prometeram para ela um homem que faria uma bela carreira política, que teria um destaque na sociedade, que é o que ela deseja. Quando ela conhece o Brás Cubas, ela começa a perceber que as coisas não são bem assim. O Brás Cubas não tem aquele ímpeto, né? Aquela força, aquela determinação
para ser um vencedor dentro dessa sociedade aí. E aí aparece na história um outro pretendente, o Lobo Neves. O Lobo Neves, como o próprio nome já sugere, né, o lobo e tal, ele tem essa garra, essa determinação para ser um vencedor. E ele está interessado nesse casamento, nesse apoio do pai da Virgília para a sua carreira política. A Virgília, como o próprio narrador diz, compara o pavão, que seria o Brás Cubas, com a águia, que seria o Lobo Neves, e opta pela águia, porque ela quer voar alto, ela quer uma ascensão. O pavão pode ser até bonitinho e tal, mas não sai do chão. Então, ele perde a Virgília num primeiro momento. Porém, algum tempo depois, ele encontra a Virgília já casada, e aí desperta uma paixão entre eles, que a princípio não existia. Eles se apaixonam e passam a viver um caso adúltero. Várias vezes o Brás Cubas convida a Virgília a abandonar o marido, a se separar e viver com ele. No entanto, a Virgília não é uma mulher romântica. Ela não age pela paixão, pela emoção. Mesmo apaixonada, ela mantém os interesses do casamento. Está ótimo para ela ter o marido que está numa carreira ascendente politicamente, que prometeu fazê-la baronesa, marquesa, e ao mesmo tempo ter o amor, né, o caso amoroso com o Brás Cubas. Então ela sempre dá um jeitinho de ir ludibriando tanto o marido quanto o amante. E esse caso dura anos. Até que por questões técnicas do destino, né, o Lobo Neves é nomeado como governador de uma província, né, que seria hoje uma espécie de governador de um estado, e ele muda-se do Rio de Janeiro, e aí o Brás Cubas e a Virgília se separam. Muitos anos depois, no leito de morte, né, no delírio dele, reaparece a Virgília, já viúva e tal. É aquela mulher que aparece nos primeiros capítulos ao lado do leito dele, quando ele está delirando próximo da morte ali. Foi o caso mais longo e mais rumoroso desse personagem aí. Finalmente aparece a Nhaloló. A Nhaloló é uma noiva arranjada pela irmã e pelo cunhado. Na verdade, ela é uma sobrinha do Cotrim, que, claro, tem os seus interesses, né? Casando o cunhado com a sobrinha, a fortuna fica toda na família ali. O Brás Cubas, depois de separar da Virgília, já é um cinquentão, não tem família, não tem filhos e tal. A irmã começa a se preocupar, que ele vai virar um velho solitário, e resolve arranjar esse casamento. E está tudo encaminhado, tudo certinho, mas nem isso dá certo para ele. Tem uma certa dose de azar também na vida dele. A Nhaloló acaba adoecendo pela febre amarela e acaba morrendo antes do casamento se consumar. E aí o Brás Cubas se encaminha para a sua velhice solitária. É ou não é uma historiazinha banal? Eu volto a insistir. A história, os fatos em si, são banais, não são interessantes, não daria um belo romance. Mas a maneira como eles são narrados é que faz dessa uma verdadeira obra-prima. Além dessas mulheres, nós temos que falar também, pelo menos, de dois personagens que seriam secundários, mas que têm uma relevância muito grande na obra. O Prudêncio, que a gente já comentou rapidamente, e a Dona Plácida. Aqui nós temos aquela análise mais dos dramas sociais, tanto relacionado com a questão da escravidão, quanto com a questão da pobreza. O Prudêncio, como eu expliquei, era aquele escravo que ele tinha quando criança, que depois, liberto, torna-se dono de escravo e usa esse escravo para despejar a sua mágoa, o seu ódio acumulado pelo sofrimento da infância. Então nós temos aqui uma situação em que há tanto uma análise da alma humana, né, dos critérios da alma humana, quanto uma análise da estrutura social também. Não deixa de ser uma coisa meio absurda para nós hoje, essa situação de um negro ex-escravo, dono de um escravo. Uma situação bem característica daquele momento político-social da nossa história. A Dona Plácida é uma figura à parte. Muito cuidado com essa mulher, já foi várias vezes cobrada nos vestibulares. A Dona Plácida, ele faz um resuminho rápido da vida dela. Ela nasceu para sofrer, nos dizeres do próprio narrador. A Dona Plácida nasceu de uma relação
entre o sacristão e uma moça que ajudava na igreja. Ou seja, não foi fruto de um casamento, não foi planejada, nada disso. E nasceu num ambiente de extrema miséria, de extrema pobreza, sempre precisando lutar com as dificuldades. Depois acabou se casando, teve uma filha, o marido a abandonou, ela lutou muito para criar a filha dentro da dignidade, cozinhando, o narrador fala, queimando os dedos no tacho e queimando as vistas na costura. Então ela costurava para fazer dinheiro, ela fazia doces no tacho para fazer dinheiro, criou a filha, quando adulta, também a abandonou. Quando o Brás Cubas se envolve com a Virgília, eles precisam fazer um arranjo, eles precisam de um lugar para se encontrar. E aí a Virgília, que já conhecia a Dona Plácida, que era amiga da família, que trabalhava para a família, resolve usar a Dona Plácida para encobrir o relacionamento deles. Eles alugam uma casinha onde eles vão botar a Dona Plácida, que estava passando por necessidade, precisava de um lugar para morar. E aí a Virgília, a pretexto de visitar a Dona Plácida, encomendar costuras e tal, vai até a casa da Dona Plácida e lá se encontra com o Brás Cubas. Essa situação, gente, é extremamente constrangedora para a Dona Plácida. A Dona Plácida, o tesouro mais precioso dela é a sua honra, é a sua virtude. Ela é uma mulher correta, ela é uma mulher religiosa. Ela não concorda com essa situação, ela fica incomodada. Quando ela percebe que ela está fazendo o papel de alcoviteira, de encobrir essa relação amorosa, adúltera dos dois, ela fica muito incomodada, ela vai para a igreja, ela reza, ela pede perdão, ela fica extremamente inconformada com esse papel que ela está exercendo ali. Mas aos poucos o Brás Cubas vai comprando a Dona Plácida. Ele usa exatamente essa expressão, vai conquistando-a com presente, levando ela no teatro, trazendo presente, o próprio conforto de ter a casa, e aos poucos a Dona Plácida vai esquecendo o seu nojo, o seu repúdio por aquela situação. Então aqui nós temos novamente uma análise que é ao mesmo tempo psicológica e social. Ou seja, não há virtude que não possa ser comprada. Não há virtude que resista às necessidades, à miséria. A Dona Plácida acaba se corrompendo, vendendo a sua virtude e passando a apoiar, por livre e espontânea vontade, o relacionamento dos dois ali. O final dela, no entanto, é aquele tradicional, que a gente chama de darwinismo social, onde os mais fracos acabam perecendo. Quando o Brás Cubas e a Virgília se separam, a Virgília exige que o Brás Cubas não desampare a Dona Plácida. Então ele pega e dá um dinheiro para ela, um dinheiro que ele havia achado na rua, que nem é dele, que não vai fazer falta. Mas é um bom dinheiro, vai dar para ela passar uma velhice tranquila. Algum tempo depois, no entanto, o Brás Cubas recebe uma carta da Virgília dizendo que ele não cumpriu o prometido, que a Dona Plácida está passando necessidade e tal. Ele fica indignado, mas como? Como que ela gastou todo aquele dinheiro e tal? E aí ele vai procurá-la. Ela está morando num cortiço. É na chegada desse cortiço que ele encontra a Eugênia. Quando ele chega lá, a Dona Plácida já está nos últimos suspiros. E aí ele fica sabendo da história dela. Logo depois que ela conseguiu aquele dinheiro, um vizinho interesseiro e tal começou a se aproximar dela, a cortejá-la e tal, conseguiu conquistá-la, roubou-lhe o dinheiro e a abandonou. E ela acabou morrendo na miséria. Então, novamente, uma análise da realidade social dentro dessa visão extremamente pessimista, extremamente nihilista, que é próprio do nosso narrador e que é uma característica do Machado de Assis como um todo aí, tá? Além deles, nós teríamos ainda, já falamos também, o Lobo Neves, como amigos aqui, o Lobo Neves, que representa aquela disputa social, que rouba a Virgília, mas depois ele consegue recuperá-la ali, de certa forma, tornando-se amante dela. Inclusive, quando ele conquista a Virgília, preste atenção no capítulo em que ele narra isso. O título do capítulo é Minha. É como se ele estivesse debochando do leitor. Tipo assim, leitor, você me achou incompetente lá atrás, porque a Virgília me trocou pelo Lobo Neves, mas agora ela é minha, ela me ama, ela está comigo. Percebe? É sempre aquela ideia de tentar disfarçar as suas derrotas, os seus fracassos, a sua incompetência, contando os fatos sob a sua ótica. A ideia do narrador não confiável que eu falei para vocês e que você tem que observar bem aí, tá? E tem o Quincas Borba, que também a gente já comentou, É um amigo de infância, que ele não via há muito tempo, aí um dia ele encontra
na miséria, né? Ele dá um certo dinheiro e tal. Quincas Borba, inclusive, rouba um relógio dele ao dar o abraço de despedida. Mas algum tempo depois, o Quincas Borba recebe uma herança, devolve o relógio e eles reatam aquela amizade da infância, começam a conviver, a conversar. O Quincas Borba é um filósofo, né? E acaba criando a filosofia do humanitismo aí. Mas no final se constata que o Quincas Borba já está com uma certa senilidade, que ele já tem um desvio de comportamento que o coloca, inclusive, num manicômio para tratamento médico. Ou seja, é uma teoria, uma filosofia criada por uma mente senil, por uma mente louca. Por isso que eu volto a insistir, o humanitismo não é para ser levado a sério. Tem que ser visto como uma sátira, como um deboche do cientificismo da época. E é isso, gente. Claro que nós poderíamos ficar aqui 2, 3, 4, 5 horas falando sobre o Memórias Póstumas. Tem muita coisa, tem muitos dados, muitos elementos, muitos fatos que mereciam comentário aqui. Por isso, eu insisto, você precisa ler esse livro. Não se fie em resumos, não se fie apenas nessa aula ou qualquer outro tipo de aula. É preciso ler. Mas aqui, pelo menos, você teve os elementos que você precisa observar ao ler esse livro. Então, a leitura deve ser feita pautada por essas informações que nós passamos agora. Observar as digressões, né, as características de estilo da metalinguagem, a análise filosófica, o humor, a ironia, o pessimismo, a presença do narrador, personagem não confiável que está sempre tentando amenizar as situações, contar a sua versão dos fatos. Então pode ter certeza, se você fizer uma leitura atenta, observando todas essas características que nós destacamos aqui, você vai chegar no vestibular, na prova, plenamente preparado para resolver questões sobre o Memórias Póstumas. Lembrando que esse é um dos livros mais frequentemente cobrado nos vestibulares. Não apenas na parte da literatura, mas também muitas vezes ele é cobrado como leitura e entendimento de texto. Pega-se um fragmento da obra e se faz uma questão de pura leitura e entendimento de texto, como aconteceu recentemente no Enem. Então, leia com atenção, observando essas informações que nós passamos nessa aula, e eu tenho certeza, você vai chegar na prova plenamente preparado para responder as questões. Até a próxima análise de obra literária. Um abraço!